Boa noite a todos, né? Mais uma live do coletivo Voz e Rua, que tem promovido encontros para debater a situação das pessoas em situação de rua aqui no Distrito Federal, os problemas enfrentados, os desafios e trazendo também proposições, discussões necessárias de serem trabalhadas e efetivamente implementadas na esfera distrital. Na noite de hoje, meu nome é Elianildo Nascimento, colaborador aqui do coletivo, e na noite de hoje nós teremos duas falas programadas, uma terceira, se houver uma possibilidade, mas, primeiramente do Cleidson Oliveira, que é membro do movimento Pró Saúde Digital aqui do Distrito Federal, também membro da organização mais importante movimento, se não mais importante, nacional, da população em situação de rua, o MNBH, Movimento Nacional de Situação de Rua. E a professora, doutora Paula Regina Gomes, que é socióloga, especialista na gestão pública e uma das articuladoras e coordenadoras do coletivo Voz e Rua. Esperamos também a participação do Paulo, do Paulo Silva, que teve uns problemas aí para parar a conexão. Paulo, que também é membro da coordenação do coletivo Voz e Rua. Nesse primeiro momento, eu queria já... A discussão vai estar dividida em três momentos específicos. Uma fala do Cleidson, primeiramente. O Cleidson sumiu a imagem dele, mas eu acho que está por aí. Uma fala da professora, as falas serão até 15 minutos, eu irei avisar quando faltar 10 minutos. Depois, na sequência da fala do Cleidson, teremos Paula Regina, também trazendo a sua contribuição, discutindo sobre a situação em foco das pessoas em situação de rua, aqui no DF. E após essas duas falas, nós traremos em discussão com alguns questionamentos, algumas ponderações e, eventualmente, a responder perguntas do público que nos assiste pelo Instagram do coletivo Voz e Rua. Então, feitas essas primeiras informações, eu acho que de cunho já passar direto para o Paulo, né? Para o Cleidson, que está nos acompanhando, está presente aqui conosco. Cleidson, você está com o vídeo e microfones ligados? Oi, Elianildo, boa noite, tudo bom, querido? Muito obrigada, você é um grande amigo, um grande colaborador. Então, o Cleidson caiu, ele perdeu a conexão e deve estar tentando entrar novamente. Eu te agradeço imensamente e eu tenho uma sugestão, eu acho que a gente pode tentar eu já inicio com a minha fala e ele conseguindo entrar, né, ele então dá seguimento à fala dele. O que você acha? Tranquilo. A senhora que é a nossa coordenadora, então vamos otimizar o tempo. Né? Vamos otimizar o tempo. Então, peraí.
Então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Paula Regina, conforme o querido amigo Elianildo me apresentou. Eu sou socióloga, sou também gestora em políticas públicas aqui no GDF, né, habilitação socióloga, e também estou como pesquisadora do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos da Universidade de Brasília. A gente está com um problema de conexão. Acho que a questão da chuva alterou um pouco a conexão. E aí a gente está transmitindo a gente está fazendo no Zoom e transmitindo pelo Instagram, né? A gente vai tentar localizar uma plataforma mais completa que já faça isso automaticamente, mas realmente em função das chuvas, as pessoas tiveram muita instabilidade com a internet, né? Bom, eu já tem alguns anos que eu venho estudando a população em situação de rua. O universo, né, é o universo da relação da população em situação de rua, das interações, um processo de ressignificação social, considerando todo o recorte de violências. Quando a gente fala em violências, é um tema muito abrangente, é um tema bastante complexo. E quando a gente pensa em violência e população em situação de rua, então essa situação torna-se ainda mais complexa do ponto de vista da reflexão, do ponto de vista da análise. E isso é uma realidade teórica, prática, né? A empiria traz, a teoria acompanha, de que quando a gente pensa em população em situação de rua, fundamentalmente a gente está falando de um universo muito denso e complexo, de uma realidade muito densa e complexa. São muitos atravessamentos, né? É muita transversalidade, muitos atravessamentos. O objetivo dessa live de hoje é justamente falar de um contexto atual aqui no Distrito Federal, né? População em situação de rua em foco. Inicialmente, a gente até pensou em falar em população em situação de rua em uma territorialidade em disputa, né? Mas a gente achou que a questão do foco fosse uma terminologia mais branda, né? E que poderia, inclusive, abranger diferentes perspectivas além dessa dimensão, evidentemente, que eu vou colocar, né? Desse grupo, né, social que está sendo disputado dentro de uma territorialidade com alguns recortes específicos também disputa, né? Isso considerando os últimos acontecimentos que a gente vivenciou aqui em Brasília. Então, quando eu penso a população em situação de rua, a partir das violações de direitos, a partir das violências, e considerando a ausência de políticas públicas, né, que toda essa realidade de violações, de violências, ela se encontra instalada, evidentemente, num cenário de ausência de políticas públicas, né? Eu estou, então, partindo do pressuposto, partindo do entendimento de que mesmo a relação que a gente entende que é a realidade, que expressa a realidade, mas que é necessária do ponto de vista de toda a articulação que se pretende, que se propõe a fazer entre Estado e sociedade, evidentemente que eu estou partindo do pressuposto de que cabe ao Estado, né, o Estado é o competente para o saneamento dessas violências, dessas violações. Evidentemente que até o diálogo para com a sociedade civil, num processo, numa construção de ressignificação das discriminações, da estigmatização e das violências e violações sofridas, ela também passa pelo protagonismo do Estado, dada a sua função pública, né, devidamente normatizada aí pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica e por todos os normativos específicos afetos ao funcionamento do Estado. Então, esse é um pressuposto e a gente vai partir desse diálogo. E tendo como orientação teórico-metodológica, evidentemente, eu
parto da minha área, né, da sociologia, muito da sociologia pública, parto da área dos conceitos da gestão pública também, parto também dos conceitos e reflexões da área de direitos humanos, né? E nessas três dimensões articuladas, e claro, na área de direitos humanos, no meu caso, muito relacionado com o direito público, né? Nessa perspectiva desse enfoque, né? Desse olhar para o papel do Estado. Então, nessa dimensão articulada dessas três áreas, teórica e metodologicamente, o que a gente vem observando ultimamente no cenário atual da população em situação de rua no Distrito Federal? A gente vem observando o seguinte, que a realidade ela está bastante complexa também do ponto de vista dos confrontos, do ponto de vista das disputas de grupos de interesses. Eu acredito que a pandemia ela acirrou todo um processo de desigualdade social, né, de forma bastante explícita, de forma bastante evidente. Ela acirrou relações, o Cleiton está voltando aqui, relações assimétricas de poder, elas passaram, ou seja, desiguais, elas passaram a ter uma visibilidade maior, né? E Elianildo, você tá por aí? Tô sim. É porque sumiu de alguma forma aqui. Consegui voltar, gente. Aconteceu com uma catástrofe aqui. O dia hoje está agitado. Tá agitado, a chuva e tudo. Então, Cleiton, eu peço desculpas, eu comecei a falar, né? Eu vou acelerar aqui e finalizar e passo a palavra para você, tá, meu anjo? Então, o que eu venho dizendo é que nesse contexto, dentro desse recorte que eu me proponho a fazer, e que, enfim, é o que eu tenho realmente condições técnicas de fazer, eu identifico que, na atual conjuntura, a gente observa que essas assimetrias de poder, né, assentadas em toda a desigualdade social da qual a população em situação de rua está inserida, né, na sociedade, ela toma uma reverberação ainda maior nesse momento da pandemia do novo coronavírus e também dentro de contornos políticos que vêm sendo desenhados, né? Então, nesse sentido, o que a gente identifica é que a população em situação de rua hoje, né, ela representa um grupo que está sendo muito visado, né, por interesses diversos e dentro de territorialidades, de recortes de territórios também bastante visados. Bom, agora existem aspectos, né, que a gente pode problematizar do ponto de vista de que em que momento, em que dimensão eles são garantidores dos direitos da população de rua ou violadores, e tem aspectos que notadamente a gente pode afirmar como positivos. Então a gente teve a edição, vou começar pelos positivos. A gente teve a edição de duas leis recentemente muito oportunas para a população em situação de rua. Primeiro foi a lei, não me lembro de cabeça, 6.600 e alguma coisa, do deputado Fábio Félix, que garantiu direitos muito importantes para a população em situação de rua durante a calamidade pública, durante esse incidente aí da pandemia do novo coronavírus. Então ele traz a promoção aí de direitos sanitários, de direitos de segurança alimentar, de direitos de acesso à saúde, que são muito importantes nesse contexto da pandemia do coronavírus. Recentemente, a gente teve a edição da lei do deputado Cláudio Abrantes, que traz um texto excelente do ponto de vista da gente pensar a garantia de direitos humanos, da gente pensar a superação da discriminação, da violência, da estigmatização. Ele traz diretrizes muito importantes para a garantia da dignidade humana, para a garantia do acesso a serviços públicos, da garantia de qualificação, melhoria continuada
dos próprios quadros do serviço público para entender e dialogar com a população em situação de rua num processo de superação de algo que é bastante explícito, né, no universo da população em situação de rua, que é a discriminação, a estigmatização, as violências e as violações de direitos. Então eu entendo que a gente teve assim avanços muito positivos com a edição dessas duas leis. A gente teve também a ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública da União, em conjunto com a Defensoria Pública do DF, que teve decisão favorável com relação à elaboração de um plano de trabalho específico para a garantia dos direitos da população em situação de rua, principalmente nesse contexto da pandemia. Então, esse também é um aspecto bastante positivo. Também, essa semana, a gente teve a aprovação da resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos, uma resolução específica sobre a população em situação de rua, uma resolução muito completa, uma resolução que abrange tópicos, né, muito importantes para se pensar a realidade social e a garantia de direitos humanos da população em situação de rua. Então, eu vejo que esses são cenários bastante positivos. A gente teve algumas notícias também que a gente espera que se concretize, a gente vai estar acompanhando, de algumas ações, mesmo que de certa forma pontuais, mas muito importantes, no GDF, de políticas públicas no GDF, muito importante para a garantia dos direitos da população em situação de rua. Eu não vou especificar, porque eu não vi ainda formalmente a divulgação, né, dessas ações, então eu prefiro aventar, né, e não afirmar, mas que se de fato elas se concretizarem, realmente vai ser um cenário muito positivo. Então, o que a gente observa nesse contexto bastante turbulento, conforme eu coloquei, né? População em situação de rua em foco, territorialidade em disputa, grupo em disputa, né? Então, nesse cenário que eu entendo atual, bastante denso, desde quando eu venho estudando a população em situação de rua, eu vejo que agora, atualmente, recentemente, a gente está vivendo um cenário de maior disputa, de maior densidade do ponto de vista político, institucional, de forma geral, né? Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente deve problematizar indiscutivelmente, porque eu observo que existe uma tentativa de diálogo muito grande, né, por alguns atores da sociedade civil, no sentido de querer construir juntos políticas públicas, de querer melhorar, de querer relatar, né, o que essas pessoas estão vivendo atualmente, considerando a necessidade urgente de produção, né, de implementação de políticas públicas, dado toda a conjuntura que a gente vem vivenciando, que na verdade se soma uma conjuntura de crise econômica e social, né, que se coloca com essa questão da pandemia, né, e da forma também como acredito que ela foi conduzida. Então, que afeta diretamente a realidade já precarizada, de trabalho precarizado, da população em situação de todos os tipos de 5 minutos? Todos os tipos de violação. Tá. De todo tipo de violação de direitos da população em situação de rua. Então a gente vê um aumento da violência, né? Evidentemente que a violência sempre ela aumenta em tempos de acirramento, né? De disputas diversas. A violência sempre é um caminho, infelizmente, que reverbera todo esse contexto social, né, mais tenso, né, vamos colocar assim dessa forma, e de crises mais acirradas e mais agudas, né? Mas mesmo nesse cenário, a gente vê essa tentativa de atores da sociedade civil tentando dialogar, a gente vê retornos pontuais, sim, né? Eu acho que a gente tem que ser honesto, a gente vê que tem pessoas que estão ocupando posições, né, que são pessoas que realmente entendem o processo democrático, o processo de escuta, o processo de construção conjunta e que estão atentos para essas vozes que querem
trazer, reverberar, ampliar essas dificuldades ainda mais acirradas que a população em situação de rua vem vivendo. Mas a gente vê também uma tendência, né, de algumas ações, né, que vem contornando, né, e que confrontam políticas públicas que a gente entende que são necessárias que fossem melhoradas e ampliadas para a população em situação de rua. E aí, no caso, por exemplo, da questão da saúde mental, né? Então a gente vê um processo de enfraquecimento aí das estruturas do CAPS, né? A gente vê dessa política de redução, essa política inclusiva, né, garantidora de direitos humanos, da redução de danos, né, que para os conhecedores, né, ela entende que ela abrange também a dimensão da abstinência, mas numa perspectiva mais inclusiva, respeitadora dos direitos humanos, da diversidade, subjetividade dos direitos humanos, que é própria da política mais de redução e da política de saúde mental do SUS, né, que a gente vinha vivenciando, que evidentemente não há dúvida de que ela precisa ser melhorada e que ela precisa ser fortalecida fundamentalmente. Então esse é um cenário tênue, né, a gente vê aí o avanço de instituições evangélicas para orçamento, né, para emendas, enfim, para estruturas do Estado e indiscutivelmente quando a gente pensa em violência, quando a gente tem a experiência de trabalhar com diálogo sobre violência, a gente sabe que esse é um aspecto fundamentalmente negativo, né? Porque a gente conhece os relatos, a gente conhece a realidade de sofrimento que essas instituições vêm causando aí para a população em situação de rua. Somado a isso, num contexto específico, e o que a gente vê? A gente vê então um processo de estigmatização muito grande, principalmente quando se fala em transtornos e drogadição, que é sempre um ponto muito frágil, né, na discussão dos vulneráveis, né? A estigmatização, a discriminação passa por esse discurso barato do enlouquecimento, né? Por esse discurso barato da drogadição. Barato por quê? Porque ele é um discurso que vem reverberar uma prática de discriminação. Ele vem no sentido de categorizar, de descartar, de inutilizar o potencial humano de grupos vulnerabilizados. Esse é um processo, inclusive, de vulnerabilização social. Então, a forma como ele é posto, a forma como ele é tratado, ele vem trazendo um aspecto da negação do humano, ou seja, da negação da possibilidade de vivência de interação social do humano. Ele vem como um aspecto de redução da capacidade de interação humana, e não um aspecto de respeito e de convivência com as diferentes formas de subjetividades, né? Porque, evidentemente, quando a gente fala em universos de transtornos, e evidentemente, quando a gente fala em migração, a gente está falando de subjetividade. Então, não passa por esse respeito. Então, ele é um aspecto bastante negativo. Ele ele dialoga diretamente, né, dada a fragilidade das fundamentações científicas, ele dialoga diretamente com o senso comum, né? E qual a parte do senso comum? A parte do senso comum que nega as garantias de direitos, né? Então, a gente tem um discurso de senso comum confrontando toda uma legalidade constitucional, toda uma legalidade, todo um universo normativo que garante a dignidade humana, que garante procedimentos humanizados, que garante os direitos humanos para todas e, claro e evidentemente, com recorte, um olhar muito especial para os grupos que são vulnerabilizados socialmente. Então, a gente vê essa disputa de narrativas, né, que tem dimensões distintas, né, que vem acompanhando esse movimento ainda maior de estigmatização, embora a gente tenha avanços legais, né, normativos, conforme eu falei aqui no Distrito Federal, conforme eu comecei mencionando com a lei tanto do Fábio Félix quanto do Cláudio Abrantes, né, que eu não tenho a menor dúvida que represente um excelente avanço do ponto de vista da garantia de direitos. Então, a gente observa esse cenário de disputa, a gente verifica, claro, a gente está vivendo um momento de crise,
né, crise social, todos nós estamos vivendo. Então, evidentemente que as tensões, elas ficam afloradas, né? E quando a gente tem um processo de crise mais acirrada, em geral, a gente tem disputas muito grandes por territórios, por mercados, enfim. E aí, nessa disputa de narrativas, o que eu observo claramente, o que se observa sociologicamente claramente, é que a população em situação de rua está entrando nesse discurso fácil da barbárie, da inutilização, do descartável, nesse discurso fácil da negação de direitos, em disputa com uma normatividade garantidora da dignidade humana. E, por outro lado, do ponto de vista pontual, a gente vê, por exemplo, quando a gente pensa no que aconteceu no setor comercial sul, a gente vê que tem um território em disputa de forma muito clara, né? E que traz à tona toda essa disputa de narrativa, né? Com alguns elementos a mais, no sentido de pensar no tipo de cidade que se quer para aquele local e com um aspecto de especulação imobiliária, né? Então, o que a gente vivenciou em setembro, a retirada dos pertences da população em situação de rua, foi o vulto que ela teve. É importante ressaltar que esses episódios acontecem esporadicamente de forma recorrente, né? Que os episódios de violências, de violações, muitas vezes, né, assim, eu acho que a gente tem avançado muito quando a gente pensa nas polícias, e realmente a Polícia do Distrito Federal é uma polícia muito qualificada, diferenciada, a gente tem que reconhecer isso, é indiscutível, mas a gente vê que a polícia está muito nesse fronte dessa disputa de narrativas. Então a gente vê a sociedade pedindo ações, sociedade entre aspas, né, essa parte violadora, que eu estou falando, violadora de direitos, que confronta a legalidade, pedindo ações higienistas, e a polícia, evidentemente, ela é regrada, né, pela Constituição e por todos os normativos que garantem direitos humanos. Então, eu vejo ela nesse espaço, nesse dilema, né, entre o agir e o ser e o dever ser muito grande, né? E nesse processo de crise isso se acirra de forma maior. Então a gente pode dizer que a gente vê contornos, né, de violações de direitos aí, também do ponto de vista da violência criminal, da violência institucional, da violência do descarte de pessoas, de uma narrativa da barbárie, né, e de uma narrativa de disputa, de inviabilização dos seres pelas mentes e pelos comportamentos. E a gente observa que, embora a ação, retomando no setor, ela não foi assim, de extrema violação, evidentemente, de ação policial, houve, né, um limite ali do respeito, ela realmente foi ilegal, ela realmente foi violadora, né, desses direitos, essa retirada em si dos pertences, né, esse não discernimento entre o que é a sujeira e o que são os pertences, né? E a forma do não diálogo, da não construção prévia. Evidentemente que uma ação dessa ela deveria trazer a atuação da Defensoria, do Ministério Público, da sede de forma muito mais incisiva. Então essa não articulação gerou realmente todo esse mal-estar muito grande, todo esse sentimento muito, muito pesado e instável, e trazendo ainda mais instabilidades. Então, o que eu vejo atualmente, depois a gente pode ir para o debate, é justamente esse cenário bastante turvo, né, em que alguns aspectos positivos eles avançam, sim, alguns pontos legais do ponto de vista legislativo, alguns pontuais do ponto de vista do executivo e também do judiciário, e essas disputas próprias mais acirradas, a violência mais acirrada, as disputas de grupos de interesse, colocando a população em situação de rua no fronte de interesses aí que realmente não colaboram para a garantia de direitos da população em situação de rua. Bom, eu agradeço a todos e todas, esclarecido claro, e coloco aqui à disposição para o debate. Obrigada. Dá mais meia hora para a Paula aí, menino. Rapaz, ó, falou bonito, mano.
Obrigada, querido. Eu não sei, eu não consigo enxergar, ver uma mensagem, talvez caia e a gente tem Apareceu uma mensagem aqui, né? Eu também não sei identificar. Mas talvez caia e a gente volta Tá. no mesmo questão. De pronto eu passo para o querido Cleiton Oliveira, que eu fiz uma apresentação no início, que trabalha e atua no movimento da saúde mental do DF e das organizações nacionais, que é o Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Cleiton, a fala é sua. Boa noite a todos. Tá dando para ouvir bem aí? Tranquilo. Muito Cara, eu não sei nem se eu ainda consigo falar. A Paula falou tudo que eu queria dizer, me representou totalmente. Ai, que bom, fico feliz mesmo. Até saúde mental, que ela disse que não entende, ela colocou aí e falou de uma maneira que eu sempre sonhei em falar, né? Sem correr risco de tomar um processo lá, porque minha fala, na maioria das vezes, é violenta, mas é porque eu estou na condição de morador de rua, né? Eu sou um morador de rua. Teoricamente, eu não tenho casa, vivo em ocupação, num lugar que, sei lá, se amanhã a GFIS não vai chegar lá com o trator, a GFIS hoje, no caso, DF legal, né? Derrubando meu barraco. Então, eu vivo, eu sofro, tudo isso aí que ela falou, essa violência. Mas que violência é essa? Não é só a violência de você ser espancado por outro morador ou de ser golpeado, não. É a violência institucionalizada, a violência do Estado, a violência das pessoas que querem que o Estado tome uma providência contra a população em situação de rua, medidas higienistas, que nem foi citado aí. Essas pessoas que estão disputando emendas parlamentares aí, usando o morador de rua, isso é uma das maiores violências. Hoje usam o setor comercial como um degrau. Tem um grupo implantado lá que direciona o indivíduo direto para as comunidades terapêuticas. Às vezes nem precisa de passar pelo CAPS. É só ele dizer com a voz dele que eu quero ser acolhido. Mas ele não vai ser acolhido, ele vai ser depositado. Ele vai ser colocado num local longe da cidade, vai ser tratado como um objeto para que indivíduos façam números. Números para quê? Para poder conseguir emenda de Estado, para poder chegar em um deputado aí e dizer, eu cuido de tantos moradores de rua. Não cuida. Por que não cuida? Porque não cuida do principal, a saúde do indivíduo. Eles vão lá, pegam o cara na rua, trancam ele, deixam ele na abstinência, e aí ele foge. Para onde é que ele volta? Para a rua. O que foi feito com ele durante o período que ele foi trancado nas comunidades? Ele ficou preso, ouvindo um culto religioso, né? E acordando cedo, fazendo alguns trabalhos que eles alegam ser rotina da casa, que é lá arrumar a cama, ajudar nas tarefas, mas o principal, que é reinserir o indivíduo na sociedade, eles não fizeram. Onde é que eles vão conseguir esse tipo de tratamento adequado, humanizado e que reinsere na sociedade? Centro de apoio psicossocial. Mas o que está acontecendo? Que eles não vão para lá. Essas comunidades, eles lutam para que os CAPs sejam sucateados, não ofereçam serviço de qualidade para o indivíduo que está em uso abusivo de álcool e droga, em situação de rua, seja por transtornos causados pelo uso abusivo de álcool e droga, ou seja, por perda de parentes, esquizofrenia, problemas relacionados a relacionamentos, né, acabados, ou crianças e adolescentes que têm problemas de esquizofrenia, hiperatividade, ou se envolvem na adolescência com álcool e droga e vão parar na rua. Eles não têm tratamento para essas pessoas, eles têm um alojamento onde eles colocam eles, depositam eles como se fosse um objeto ou um pedaço de carne e vão correr atrás do Estado atrás de recursos.
essa pandemia aí trouxe uma lógica perversa. A população em situação de rua foi usado como um objeto para que pessoas conseguissem alcançar a glória, chegar próximo do poder do Estado e conseguir projetos e emendas que favorecessem não a população de rua, mas a si própria. Pessoas aí desfilando na cidade com uma marmita dentro de uma caixa, aí encontravam um morador de rua, iam lá, entregavam a marmita, batiam a foto, diziam que aquilo era um trabalho maravilhoso, voluntário, e já corriam para o abraço do Estado para poder conseguir recursos para manter aquilo funcionando. Olha que coisa linda. Mais do que o indivíduo precisava mesmo, que era de um acolhimento, para tratar da situação dele. O indivíduo está com o pé rachado, com o pé ferido, está sem tomar um banho, está sem roupa, passando dificuldade, e eles lá tirando selfie com um morador de rua, né? A troco de quê? A troco de entrar no Estado, né? Conseguir essas doações aí. Então, o morador de rua ele sofre várias violências. A mulher em situação de rua ainda é pior ainda a situação delas. É vítima de abuso constante. A mulher não tem um banheiro para usar. As mulheres não podem menstruar na rua. Tem mulheres aí que se vestem de homem, mas não porque elas são lésbicas. É para disfarçar, para que os homens não abusem delas. Né? Tem mulher que não banha na rua para ficar fedendo, para que os homens não se aproximem. Olha, as mulheres usam várias estratégias para fugir da violência. Mesmo assim, ainda é pouco. Com essa pandemia aí, fizeram vários abrigos que favoreciam o homem entre 20 e 45 anos, né, que é uma idade boa para domesticar eles, transformar ele num pregador de igreja. Os idosos, cadeirante, esse pessoal aí, se pensar alguma coisa, foi minimamente, porque eles não servem. O que eles vão fazer com o cadeirante? Ficar empurrando ele para cima e para baixo atrapalha eles. Eles querem pessoas que ainda tenham condições de trabalhar, de atuar, mas uma condição, que eles não briguem pelos seus direitos. É outra violência, a violência da educação. Tirar a educação dos indivíduos em situação de rua, eles não podem aprender. Por que eles não querem que eles vá no CAPS? Porque no CAPS eles aprendem a militância. Eles são tratados como pessoas, eles têm um nome, a identidade devolvida, são reinseridos na sociedade, e no CAPS ele pode falar enquanto sujeito. Numa comunidade, quem manda na comunidade é quem manda neles. Eles têm que pedir permissão para tudo, pedir permissão para ir no CAPS, eles têm que pedir permissão para ir atrás do emprego, pedir permissão para entregar um currículo no CAPS, você não precisa de nada disso. A assistente social induz ele a fazer a entrega do seu próprio currículo. Vem a psicóloga e dialoga com ele sobre o que faz chegar naquele ponto da vida. Se ele está sofrendo algum problema de saúde, ele é encaminhado para as UBS, ele é encaminhado para um hospital, ele é encaminhado para um dentista. Ele é tratado como um ser humano, ele é ressocializado e reinserido na sociedade de forma humanizada. Ao contrário de qualquer outra instituição que se julgue cuidar de morador de rua. Então, para nós, população de rua, só serve hoje se tivesse a residência terapêutica. O que é a residência terapêutica? É um local adequado para acolher essas pessoas onde eles vão estar dentro da comunidade, numa casa confortável, ter seu quarto, ter sua, como diria, sua liberdade, né, ter seu espaço, né, minimamente ali, ele ia ter sua privacidade. É um dos primeiros direitos que devia ter para a população de rua, acesso à moradia, seguido de todas as outras políticas, mas não, o que eles querem? Eles querem usar o morador de rua para conseguir recursos do Estado, para favorecer as comunidades que vão alojar eles por um breve período, por 9 meses, ou 3 meses, e aplicar a lei da abstinência. Não tem como tratar um indivíduo em situação de rua com abstinência. Se disser para mim, mas funcionou para uns que tinham vergonha de ser julgado como um louco indo para o CAPS. E ele tem família.
e a família acolheu ele. Então, esse funcionou, e funcionou entre aspas, porque você não sabe como é que ele está vivendo hoje. Ele trocou o vício de álcool e droga por alguma coisa. O indivíduo que nem eu não posso beber. Eu sei que se eu beber, eu vou recair, eu vou voltar a ser o que eu era antes. Então hoje eu não bebo. Tenho consciência disso. E todo usuário tem essa consciência. Só que tem uns que se deixam levar e acabam recaindo. Por quê? Porque lá na frente ele não foi acolhido como ele deveria. Aquela política pública da comunidade só atendeu ele durante um período. Só durante 3 meses, 90, ou 9, né? Sei lá quanto tempo ele fica lá dentro. E quando ele sai, a família não está preparada para receber ele. Já o CAPS acolhe o indivíduo e a família. Prepara a família para lidar com aquela situação. Na comunidade, eles preparam para receber o dia da família. Né? Alegam que tem um psiquiatra ótimo, né, que vai resolver aquela questão, e cobram da família uma certa quantia. Se a família não tem o valor todo, não tem problema. Jesus vai ajudar, vai dar em dobro. Dê o que vocês têm. Dê tanto que vamos levar para você. Aí pega o usuário, leva para o CAPS, que o psiquiatra é de graça. Ele medica o usuário, volta para a comunidade, e a família ficou sem aquele bem, aquele capital que ele demorou anos para juntar. Então, é enganação. Não existe esse negócio de trocar álcool e droga por Deus e Jesus, não. Ele vai virar um perverso, um hipócrita dentro da igreja, pregando para lá e para cá, sendo que ele não está curado. Ele trocou um vício de álcool e droga pelo de Deus e Jesus. O indivíduo precisa, sim, de tratamento, de acolhimento humanizado, formas de práticas integrativas, grupos, rodas de conversa, para que ele possa entender o processo que ele está vivendo. E ele próprio cria as condições, cria as suas próprias estratégias para sair daquela situação. Não é induzir ele a fazer isso ou aquilo, não. Não funciona, cara. A hora que ele não tiver a mão de ninguém, ele vai recair. Né? Então é isso. Eu sou exemplo disso. Eu estou desde 2012, sem uso de nada. Eu fiz redução de dano. Durante uma boa parte, eu troquei o crack, troquei o álcool, o cigarro, pelo uso da maconha. Se eu tivesse feito tudo isso de uma vez só, eu tinha recaído. Eu precisava de manter alguma coisa. E trabalho, sim, mas trabalho remunerado. Não é pegar o usuário que está internado lá, levar ele para reformar a residência do pastor, reformar a fazenda, plantar, capinar, dizer que aquilo é um trabalho para... Não é. Aquilo ali é exploração. Né? O que a gente precisa de casa, educação, acesso a um trabalho, né? Ter a vida devolvida de volta, devolver a cidadania do indivíduo. Para isso aí o Estado não é bom para o Estado, porque o Estado vai ter que investir nisso aí. O interessante é entregar, terceirizar a ajuda. Entrega lá na clínica, e aí a gente dá tanto para a clínica, e o resto, onde é que vai? Vai para o ralo. Né? Vamos investir em CAPS 3, que é o CAPS que atende todas essas demandas. CAPS I3, CAPS Transtorno 3 e CAPS AD3. São 3 modalidades que substituem os manicômios e as comunidades terapêuticas. Mas para o Estado não é interessante, porque eles perdem. A loucura dá dinheiro. Internar indivíduo compulsoriamente dá dinheiro. Né? Tirar a liberdade dos indivíduos dá dinheiro. Higieniza as ruas. Esconde ele lá na clínica e deixa as ruas limpas. Né? Hoje é o que está acontecendo. O fascismo, né? O entreguismo, a disputa por verbas públicas, que nem está acontecendo. A gente está refém dessas ONG aí que vai lá na rua dizer que está fazendo um trabalho bonito e depois corre para o Estado. A população de rua está sofrendo violência de todas as formas. Até quando isso vai acontecer? Então, fica aí minha fala. Obrigado aí a todos, boa noite. Parabéns, Elianildo. Parabéns, Cleison. Parabéns. Eu acho que nada como a propriedade e a autoridade de alguém que é um vencedor diante de uma situação de tamanha gravidade e sofrimento humano, que é a situação de rua, ter sido um dependente químico, que é uma doença. Então, a
dependência química, ou seja alcoólica, seja como é uma doença que deve ser tratada como tal. E como você bem disse, permita, professora Paula, assim, dar uma indignação, as suas declarações, sua menção, nos traz uma indignação assim imensa, porque até eu particularmente atuo muito nessa temática da questão da atuação da intolerância religiosa, da defesa da laicidade, que são temas que não tem, aparentemente não tem a ver com o que você trouxe, mas eles estão totalmente imbricados e ligados, porque na outra ponta existe sim o interesse de grupos religiosos, de empresas religiosas, de lideranças que se dizem religiosas, para, como bem Gleidson expressa, buscar abocanhar recursos do Estado, recursos da assistência social, recursos da saúde, com entre aspas, um oferecimento de um trabalho que nada realmente condiz ou traz um verdadeiro tratamento e atenção às pessoas que necessitam. Não só no campo da saúde mental, que há um direcionamento hoje na esfera federal para destroçar a política nacional de atenção à saúde mental, para justamente atender a esses interesses econômicos desses grupos, mas também e especialmente no campo dos dependentes químicos. Eu, particularmente, sou totalmente contrário, vejo que não há inserção, há incidência de trabalho escravo, de exploração do trabalho das pessoas e um total desrespeito com o sujeito e a dignidade humana das pessoas que são levadas, a troco de dizer que tão somente a abstinência ou a oração, entre aspas, pode trazer alguma cura. Então, esse contexto que o Cleidson nos traz é algo de extrema gravidade, que nós vemos aí está num momento, em movimentos em que esses grupos buscam avançar no sentido de aprofundarem essas suas ações e, ao mesmo tempo, buscarem recursos do Estado, sem nenhuma real contrapartida e benefício para as populações que são atendidas. Feito esses comentários, eu quero deixar a palavra à vontade, né, aí não só a Paula, a professora Paula, como também ao Cleidson, para trazer outros questionamentos, podemos dialogar aqui sem muitas formalidades. Obrigado. Obrigada, Elianildo. Excelente colocação. O Elianildo, ele é um grande defensor de direitos humanos. A gente se conheceu justamente nessa construção, né, tratando dessas pautas. A partir do Elianildo, eu conheci o movimento pela laicidade do Estado, que eu acho um movimento muito sério, um movimento muito oportuno do ponto de vista da gente entender as disputas políticas que a gente vem vivenciando ultimamente, né, que é um movimento que preza pela Constituição, que preza pela laicidade do Estado e todo o alcance que essa dimensão traz do ponto de vista das políticas públicas. Então, ele é um grande parceiro, um grande conhecedor, é um advogado, um grande conhecedor dos direitos humanos, um advogado aí muito especializado na pauta dos direitos humanos, e ele agrega sempre muito conteúdo, a gente está sempre trabalhando juntos, e eu acho que essa discussão que ele traz, né, tanto da questão que tem a ver com a laicidade do Estado, né, quando a gente fala em laicidade do Estado, ele pode falar melhor, a gente está falando em respeito às diversas religiões, a gente está falando que as políticas públicas devem ser assentadas na ciência, que as políticas públicas devem ser assentadas em dados
muito bem construídos, né, em dados, em evidências, em dados qualificados, a melhor perspectiva, então, hoje, então, dados qualitativos, né, dados etnográficos, dados qualitativos. A gente tem uma tradição de política, de pensar as políticas públicas através de dados estatísticos, de dados numéricos, mas evidentemente que hoje, né, do ponto de vista da qualificação, do adensamento, do alcance das políticas públicas, evidentemente que a gente precisa saber lidar, produzir, analisar e articular os dados que são dados qualitativos, ou seja, conteúdos. Então, a produção de conteúdos para políticas públicas é muito importante. E é justamente nessa perspectiva, né, como gestor pública, socióloga, que eu dedico o trabalho. É uma parte muito central do trabalho do coletivo, é a produção de dados qualitativos para a promoção de políticas públicas, a fim de trazer ampliação das vozes dos que estão nas ruas, evidentemente para nortear uma construção dialogal de políticas públicas. Então a gente tem uma concepção de Estado que é um Estado articulador, né, que dialoga e constrói em conjunto as políticas públicas baseadas, evidentemente, na ciência, na metodologia, na técnica científica e, evidentemente, em diálogo com os saberes, né, com os saberes, por exemplo, como o nosso querido Cleiton, que tem muito conhecimento também na parte antimanicomial, do qual ele vem se capacitando de forma recorrente, mas que tem uma vivência, que é a propriedade, a qualidade, né, daquele que conhece a realidade a partir da sua vida, não só da sua vida individual, mas a partir das interações sociais que ele estabelece e da vivência, o pé no chão da realidade. Então, trazer a voz, esse pé no chão, é um grande desafio e é a grande importância para a produção de políticas públicas mais qualificadas, produção desse diálogo que muitas vezes, evidentemente, a ciência ela tem a técnica, tem a metodologia, mas ela tem uma dimensão necessária dentro do Estado Democrático de Direito, fundamental, estruturante, indiscutivelmente, né? No entanto, ela dialoga. A melhor técnica, no meu ponto de vista, a melhor construção científica é aquela que articula os saberes, né? Não é aquela que silencia saberes. Então, acho que o processo democrático, quando a gente pensa no pluralismo jurídico, evidentemente que a gente está falando no respeito às diversidades das cosmovisões, no respeito às diversidades normativas, no respeito às diversas normatividades no sentido sociológico, ou seja, formas de vivências, formas de concepção de mundo. E evidentemente que um Estado democrático ele só pode ser democrático de direito se ele consegue ter esse alcance, se ele consegue dialogar, né? Se ele consegue ser articulador ao ponto de fazer essa ponte, de fazer esse diálogo de mundos, né? Então, esse eu vejo que é o grande desafio e eu gostaria de deixar bem claro que todas as construções que a gente vem fazendo, como o Cleiton falou, muitas vezes ele não é compreendido pela forma como ele coloca, como a forma como ele fala, em função de que a gente estabelece padrões de sociabilidade, né, que, em tese, né, se pautam por uma relação, assim, de uma construção de polidez, enfim, que a gente estabelece como regra de convivência. Evidentemente que a gente sabe que muitas vezes ela é só uma fachada, né, e que as coisas acontecem de forma muito diferente, assim, na dimensão prática da vida. Mas, no entanto, a gente se acostuma com essa forma do lidar, né, com esse protocolo das relações. E o que eu vejo eu faço um apelo, né, no sentido de que se a gente, né, como atores que estão atuando tanto para dentro do Estado, tem compromisso com o Estado, dever para com o Estado, né, e também para com a sociedade, a gente tem que saber dialogar, a gente tem que saber ver esses outros mundos, por mais difícil que seja. Né? Não vou dizer que é fácil, porque não é fácil para ninguém, não é fácil para ele, não é fácil para a gente. Né? Porque, ao mesmo ponto que ele tem a clareza do dizer, a gente tem o milímetro do ouvir. Né? Então, é uma construção, é um processo que precisa ser mediado, um processo que precisa ser dialogal,
para a gente conseguir diminuir as arestas. E principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, a gente está vivendo um momento de acirramento de tensões. Todo mundo teve a vida muito alterada, todo mundo tem desafios cotidianos assim, muito maiores do que antes da pandemia, independente das condições, né, financeiras. É claro que quem está de federação, essa situação é muito pior, mas a gente vive um estado de crises, acirramentos, de tensões muito grandes, né? E muitas vezes a gente precisa, então, ter essa sensibilidade do saber ouvir, mesmo aquela voz que não vem da forma como a gente está teoricamente, né? Ou então, às vezes, muito... Eu não gosto de usar palavras muito pesadas, mas de forma muito... qual seria a melhor palavra, assim? Formal, né? Eu vou colocar assim, de forma muito formal, a gente está habituado a ouvir. Então, a gente precisa dessa sensibilidade. As ruas, elas reverberam muita violência, elas reverberam um universo de violações muito grandes. E eu, inclusive, tenho admiração, assim, eu passei, a partir do momento que eu passei a conviver mais diretamente com as pessoas em situação de rua, eu passei a entender realmente quem são os grandes guerreiros do mundo, assim, quem são os grandes vencedores, quem são os grandes pensadores, né? Quem são os grandes sobreviventes desse mundo, né? Então, a gente vê que são pessoas que estão num limite que talvez nós não teríamos a menor condição de vivenciar, porque a gente se milindra com palavras, né? E essas pessoas, elas têm que lidar com toda a ausência, com toda a brutalidade, com toda a estupidez das violações mais perversas, né, de direitos, assim, que destroem corpos, destroem oportunidades, destroem mentes, destroem vidas, sociabilidades, né, de uma forma muito perversa, e um processo que vivencia um cotidiano de discriminação muito doloroso, muito perverso. Então, eu acho que a gente precisa realmente ter essa sensibilidade de entender essa forma de colocar e, evidentemente, tentar construir juntos, né? Como eu sempre falo, na medida do possível, né, que a gente consegue trazer uma palavra, essa palavra aqui, se você falar, você vai ser melhor entendido, é uma forma de garantir acessos, né? Então, aí a gente está sempre nesse diálogo, Paulo, o que eu posso falar? Então, assim, essa construção é uma forma de fazer com que essas pessoas sejam ouvidas. É lógico que não é falar por elas, evidentemente que não, jamais, mas do ponto de vista de fazer com que elas acessem esse outro universo, porque o que elas têm para falar é extremamente importante, é dever de cada um de nós ouvir. Então, eu acho que a gente precisa dessa sensibilização, a gente precisa se colocar nesse lugar do outro, e muito, a gente precisa articular pessoas muito bem intencionadas, focadas na produção objetiva, né, de melhoria da qualidade de vida da população em situação de rua, que, ao meu ver, não tem outra forma que não as políticas públicas. Eu respeito, a gente pratica também ações de doação, enfim, a gente entende essa dimensão, eu acho que essa dimensão ela deve acontecer, ela deve ser um processo de conscientização individual, mas indiscutivelmente ela não é caminho de resolução de problemas nenhum para a população em situação de rua, para qualquer outro grupo que esteja em situação de vulnerabilização social. Então, acessar direitos, se colocar à disposição dessas pessoas para produção de caminhos para acessar direitos, promoção de políticas públicas é urgente, é fundamental, né? Então, todo esse nosso esforço que a gente vem fazendo nessa tentativa difícil, assumidamente difícil, né, desse diálogo, de estabelecer esse diálogo e mais, de tentar vocalizar esse diálogo para dentro do Estado, que a gente sabe que a nossa construção de Estado brasileiro é uma construção muito de gabinete, né, uma construção muito fechada. Então, a ampliação desse diálogo é um desafio. Então, o desafio é para todos, mas eu acho que a pandemia vem trazer uma realidade que é o seguinte: nós temos que encarar esses desafios e superar. Né? Não dá mais para ficar só reconhecendo a importância desses desafios. A gente tem que ir com a mão na massa mesmo. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a gente precisa unir forças da sociedade civil, a sociedade civil que acredita realmente nas políticas públicas, ou seja, aquela que é voltada para a construção do outro, do melhor do outro,
da qualidade do outro. E Cleiton, pode Oi, ficar pessoal, a gente está voltando, né? A gente terminou o tempo de 60 minutos, mas a gente retomou aqui para finalizar. Então, eu finalizo a minha fala dizendo dessa importância desse diálogo, dessa importância da produção conjunta, né? Da elaboração conjunta de elementos, de dados qualitativos para a produção de políticas públicas. Eu finalizo minha fala agradecendo as iniciativas legislativas, do judiciário e do executivo favoráveis, que produziram políticas públicas para a população em situação de rua, e deixo aqui a vontade e a intenção muito clara da gente cada vez mais qualificar essa realidade da população em situação de rua em dados qualitativos, né, e fundamentalmente, para que a gente possa produzir melhorias extremamente necessárias que a gente precisa agora de uma forma muito mais urgente para a população em situação de rua, de moradia, de acesso a trabalho, né, de acesso à saúde. E qual saúde que a gente deseja? Evidentemente que é uma saúde garantidora de direitos humanos, promovida pelo SUS, pelo CAPS, né, promovida, enfim, a saúde de forma ampla também, né, que é pelos consultórios na rua, enfim, pelo acesso à odontologia, pelo acesso a todo tipo de especialidade médica. E, evidentemente, considerando que as pessoas em situação de rua precisam de moradia, né? Isso que nos diferencia, o acesso ou não a condições para garantir moradia. Então, a gente precisa de políticas públicas de amplo alcance para a população em situação de rua, né? Que sejam a amplificação excelente, são as 600 vagas que o governo está falando para casa de passagem. Vamos ver qual que é o modelo disso. A gente se propõe, né, assim, no ponto de vista de produção de diálogos com a população em situação de rua, né? A gente não está falando de representante, não, a gente está falando de diálogos com a população, com esses diálogos diretos que a gente vem promovendo, sistematizando, encaminhando esses dados. Então, para que a gente possa pensar formatos de moradia, diferentes formatos e locais, enfim, qual a melhor forma de construção dessa territorialidade aí para a população em situação de rua. E, evidentemente, a garantia de trabalho. A gente está numa crise, para quem já tem um histórico de crise já marcada aí pela desigualdade, de não acesso a trabalhos dignos. Então, a gente precisa pensar como o Estado pode promover isso em construção, inclusive, com a sociedade civil, né? Que também com os próprios empresários, comerciantes, enfim. Então, pensar essas alternativas que são muito urgentes, né? Então, o nosso desdobrar em esforços, que realmente representa isso, porque todo mundo tem seus compromissos, suas obrigações, mas a gente busca redobrar em esforços no sentido de que o entendimento é pacificado da urgência para a garantia de direitos para a população em situação de rua, porque é um grupo extremamente vulnerabilizado e que atualmente, com os contornos das crises, né, que se somam aí com a pandemia e com a crise econômica, social, enfim, a gente então vê esses processos de violações ainda maiores. E nessa perspectiva eu gostaria então de passar a palavra para o Cleiton, perguntar para ele o que ele vê como urgente, né, para o Estado, para a produção de políticas públicas aí, para a população em situação de rua. Bom, Paula, moradia primeiro. Se o cara tem uma moradia, ele consegue fazer um acompanhamento médico, ele consegue ter uma roupa limpa para poder ir trabalhar, ele consegue voltar a estudar, ele vai receber familiares numa casa, ele vai poder ter aquele acesso a várias políticas públicas e não ser roubado, que nem acontece na rua, quando o cara recebe benefício, ele toma uma garrafada porque descobriu que ele recebeu o auxílio. E já ele na casa dele, ele não vai passar por isso, vai estar protegido, né? Acesso à educação, acesso à saúde. O morador de rua, grande parte deles tem problemas com a arcada dentária, né?
Qual morador de rua que todo você chega nele, você fala de dentista, ele já solta logo um monte de dente que precisa de arrumar. Né? Acessa tudo isso aí, acessa lazer. Né? E outra coisa que é fundamental quando o indivíduo sair da rua e for para uma residência: mobilidade. Por quê? Eu digo por mim, uma coisa que fizeram por mim e eu nunca vi fazer por nenhum outro morador de rua: me dar mobilidade, um cartão que eu pudesse andar na cidade inteirinha sem se preocupar com quantos ônibus eu tinha que pagar ou onde eu ia. Por quê? Porque eu, já com acesso de posse desse cartão de ônibus, eu não tinha tempo para ficar pensando na droga, porque eu estava sempre andando, eu ia de um lugar para outro, de uma cidade satélite para outra, eu ia visitar alguém, eu passava meia hora conversando com uma pessoa, eu procurava um emprego no canto, e quando eu ia ver, o dia já tinha acabado e eu não tinha consumido, porque eu estava andando. Já que eu não tenho um emprego, se eu ficava dentro de casa, vai vir a ociosidade, vai vir a ansiedade, vai vir todo um conjunto de problemas que pode fazer o cara recair. E ele tendo mobilidade não, ele pode ir atrás de um recurso. Né? Ele pode pegar qualquer ônibus, ele não precisa se preocupar se ele tem que ir daqui na Ceilândia para ganhar um dinheiro, ele vai. Né? Ah, mas não é bom dar esse transporte. Não é por quê? Não é para inserir o indivíduo na sociedade? Então, começando por aí, moradia e mobilidade. A saúde, aí vem a educação, vem todo o conjunto de emprego, né? Programas que o cara possa trabalhar, tem que ter uma pauta em toda a empresa destinada a pessoas em situação de rua que queiram, né? Que façam a capacitação com esse indivíduo, ofereçam um curso para ele, prepare ele para que ele possa ser inserido, né? Só que a grande maioria, que nem eu falei, os moradores de rua, a grande maioria é pessoas de entre 40 e 50 anos, sendo que uma empresa pede 2 anos de experiência e o cara não tem, e quando tem é mais de 40 anos, a empresa não pega porque já passou da idade, né? Aí dá preferência para um jovem. O jovem pega aquele emprego de faxineiro e trabalha 15 anos naquela faxina, aí ele perde a esposa, é traído, e durante esses 15 anos trabalhando, ele tirava aquele salário dele para tomar a cervejinha dele e sustentar. De repente ele fica sem emprego, sem uma preparação para ir procurar outro emprego, sem ter aprendido nada além de varrer chão. E é um mercado disputadíssimo. Ele não consegue emprego, ele entra em depressão. Só que pobre não tem depressão, é um demônio que tem que ir para a igreja, né? Essa lógica aí funciona em todo canto, não só para a população de rua, mas para quem está correndo risco de parar na rua. Né? Outro, o cara está no bar bebendo, está gastando o dinheiro dele, a renda todinha, a renda que ele trabalhou suado para adquirir, ele investe no final de dia, num happy hour, né? Que ele julga para ele que ele é um cara da sociedade, está fumando e bebendo socialmente. E aí quando passa um morador de rua pedindo a esmola, ele lá julga o cara ainda. Mal sabe ele que ele está se preparando para ser o futuro morador de rua. Né? Outra coisa, as pessoas que da geração mais antiga trabalharam muito, sofreram, passaram várias situações de violência, e aí hoje já criaram seus filhos de maneira confortável, fizeram de um tudo com seus filhos. Seus filhos não passaram pelo mesmo sofrimento que você passou. Então, de certa forma, ficam pessoas acomodadas, não têm aquela força de lutar pelo objetivo, já pegaram tudo pronto. Né? Tudo bem que estudou, aí chega num cargo de gestão, chega num cargo, num emprego público, consegue num concurso público, eles não lutam para ajudar as pessoas que viveram a mesma situação que seus pais, não. Eles já passam a pensar diferente, vou lutar só para garantir meu emprego, trabalhar minimamente para fazer alguma coisa pela população mais carente, né? Tem profissionais aí de saúde mental, tem profissionais de assistência social, tem profissionais de várias áreas aí que atendem a população de rua como se a população de rua fosse o pior um ser extraterrestre. A única coisa que ele se preocupa é com o cargo público que ele exerce e, se possível, passar com um cargo de gestor.
Mais nada. Né? E hoje, tem outra coisa que está acontecendo, que para mim, eu considero uma violência. Esses fascistas aí, religiosos, ocupando cargos comissionados em função de desmonte das políticas públicas para a população de rua ou para qualquer indivíduo. Né? Hoje em dia, tudo é pastor, a Sejus é um pastor, o CONES é o único conselho que devia proteger a população de rua, que não protege, não fiscaliza as comunidades terapêuticas e ainda recebe por cada vez que tem que ir lá no conselho. É o único conselho que era para ser totalmente gratuito, por pessoas com bom coração que estão ali porque gostam de ajudar. Não, só estão ali por conta do pagamento, mais de R$1.000 cada reunião, né? Então eles não fiscalizam. Não fiscalizam, as comunidades aqui estão fazendo o que querem, estão maltratando. Tem usuário aí pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu cumprir meu tratamento em semiaberto. Ele está achando que está na prisão. Tem comunidade aí que os proprietários se relacionam amorosamente com os usuários. Né? Onde é que está o CONES para fiscalizar isso aí? E isso tem dono de comunidade aí que chega nos CAPs como se fosse o rei da goiaba e indica. Não, eu vou levar ele no São Vicente de Paula, que lá eles dão um remédio melhor e ele já fica bonzinho e eu consigo manter ele aqui na minha comunidade. Olha para você ver onde é que eles estão chegando. Então, o principal do morador de rua ter acesso à moradia. Depois da moradia, locomoção, que é para ele poder fazer um tratamento, para ele ter acesso às outras políticas públicas. Não adianta só dar moradia, não consegue um emprego e nada, ele vai acabar vendendo a casa para voltar para a rua. Né? Ele precisa a partir da moradia, ter acesso à locomoção, à mobilidade, para ele poder dar início a um tratamento, ele poder acessar o dentista gratuito nos postos de saúde, para ele ter acesso a uma educação, voltar a sonhar. Foi assim comigo. Até 2016 tinha política pública. A partir de agora existe só uma modalidade que está tentando imperar aí. O CAPS vai servir só para regular a medicação. Então é isso. A principal ação de um governo é dar moradia para quem perdeu tudo e foi parar na rua. Depois ofertar a mobilidade. E aí as outras coisas vêm em sequência, porque o indivíduo vai erguer a cabeça e vai procurar melhoria. Sem a prática de mendicância, sem aquela vitimização que eles falam. E acabar com esse higienismo aí. As pessoas que estão doando coisa hoje também tem que fazer o seguinte: parar de terceirizar a esmola ou doação para morador de rua. Para você lá na rua e dar a sua própria doação na mão do morador de rua. Não use pessoas que estão julgando o representante da população de rua para você entregar a sua doação para ele lá doar e ainda bater foto para provar para você que se você não acredita naquela pessoa, então não dê sua doação para ele, vá lá você mesmo e doe, não terceirize a doação para a população de rua, vá você mesmo e doe, você vai ter certeza que você está entregando, porque existe várias formas, várias pessoas em situação de rua, existe o morador de rua e existe pessoas que acessam a rua para ganhar ajuda, né? Que vão periodicamente, e existe pessoas que usam criança para pedir ajuda, né? Exploração de criança, isso aí também é trabalho infantil. Então a gente fazendo a parte da gente, a gente mesmo, a gente consegue inibir várias situações. Então fica aí mais um pouco da fala. Cleiton, muito obrigado, e também a professora Paula. Eu acho que no dia de hoje foram elencados uma série de questões que eu sei que estão na pauta desses diálogos com o Estado, que o coletivo Voz de Rua promove. Queria aqui lembrar, né, que semana passada, né, se não me engano, foi semana passada, ou foi essa semana, eu nem me lembro mais, o coletivo Voz em Rua teve uma conversa com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, no sentido de um dos tantos organismos, né, ligados ao Conselho de Direitos Humanos, etc., tratando dessas pautas, entre outras pautas, né, que
foram elencadas, muito em função também atendendo a uma discussão que houve, e é uma manifestação que houve em função dos acontecimentos lá no setor comercial sul. Então, houve uma conjunção de organizações e organismos, né, que dialogaram sobre essa temática, e dizer que eu acho que todos esses temas e todas essas questões estão sim na pauta, não só das organizações, das pessoas que atuam de forma séria na defesa das pessoas em situação de rua, de defesa desse direito, mas também dos organismos estatais e de defesa de direitos, como o Defensor Público, o Ministério Público, estão atentos a essa temática. E tanto quanto mais forem levados, chegarem à tona esses pleitos, tanto também haverão as respostas, né? Eu acho que as devidas respostas. O Estado não pode ficar omisso diante dessas situações, mas também nós sabemos que o Estado, pelo seu tamanho, a sua grandiosidade, ele é feito por pessoas, ele concretamente se expressa na atuação das pessoas, necessita que haja sempre, ele sempre seja chamado, seja instado, né, para a observância de suas obrigações. Então, as falas hoje aqui, não só do Cleiton, como da professora Paula, foram nesse sentido, né, de não só elencando, debulhando, né, os pontos principais que atingem, né, digamos assim, os pontos nevrálgicos, né, que atingem as pessoas em situação de luta. Acho que eu pediria aí, deixaria esses momentos finais para uma despedida, né, uma boa noite a todos, por parte de vocês, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos aqui. Então, acho que primeiro a professora Paula e depois ao Cleiton para essas despedidas, as nossas considerações finais. Bom, primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez ao querido amigo Elianildo por essa disposição, por essa parceria de sempre, né? Dizer que atuar com ele, trabalhar com ele é uma grande honra, é um grande aprendizado, e eu acredito muito nessa troca. Ele é um grande parceiro, amigo do coletivo, extremamente grata. Muito obrigada, e vamos avançar nas construções. Eu acho que é o momento da gente se unir, é o momento da gente tentar produzir aí o que for necessário para a gente tentar melhorar a condição de vida da população em situação de rua. Gostaria de agradecer imensamente a esse lutador, esse guerreiro, esse exemplo de ser humano, que é o Cleiton, que é uma pessoa que eu admiro, que muitas vezes ele me dá força para continuar assim nessa construção. Tem dia que eu falo, Cleiton, isso é difícil, hein? Sabe? Mas assim, a vontade dele, a dedicação dele, e ele faz, na verdade, ele às vezes, né, como ele fala, tem palavras brutas, mas ele tem uma leveza de alma muito grande, e isso faz muita diferença. Então ele é uma inspiração muito grande, ele é uma força muito grande. Eu espero estou à disposição, né, desse trabalho, conto muito com ele, estou à disposição dele, a gente vai sempre estar construindo juntos. Eu respeito muito a história de vida, eu respeito muito o ser humano que ele é. Ele se dedica, ele dedica o tempo, ele dedica a vida, ele, a esposa dele, né, juntos, né, são pessoas muito queridas que se dedicam à vida das pessoas em situação de rua de forma fortuita, né, assim, por acreditar, por querer ver bem, né, por ter esse desejo no coração. Então é uma grande inspiração para mim, uma grande honra, né, estar ao lado, né, e a gente está juntos aí, e essa é mais uma série de lives e uma série de ações que a gente vai cada vez mais estar fazendo em conjunto, para ver como a gente pode colaborar aí para melhorar a vida da população em situação de rua. Então, um grande abraço, fico imensamente feliz, peço desculpas aí a todos por todos os transtornos que a gente teve aqui, tecnológicos, né? Hoje realmente foi um dia de chuva, então esses incidentes foram ainda maiores.
mas eu peço assim, desculpa, o Paulo nem conseguiu participar. O Paulo é um grande e querido parceiro desde sempre, né? Uma pessoa que tem um coração excelente, maravilhoso, mas ele vai estar aqui na próxima e a gente fala com ele aqui presente. Então é isso, é só agradecer, muito obrigada, e a gente vai tentar melhorar aí cada vez mais aí todas as questões, né, e fundamentalmente a questão da tecnologia. Então muito obrigada mesmo, beijos no coração, estamos juntos, estamos à disposição, quem quiser dialogar com a gente, mande mensagem, quem realmente tem o desejo de fazer um trabalho pela população em situação de rua, por favor, vamos somar forças, né? A gente está cada vez tentando se articular mais, o Movimento Nacional População de Rua é o grande parceiro, por razões óbvias, né? Uma construção aí do Estado Democrático de Direitos. A gente está muito mais próximo agora do Fórum da População em Situação de Rua. Que bom, muito bom isso, e de muitos outros atores aí que estão aí nessa luta pelos direitos da população em situação de rua. Então é agradecer e vamos superar, né, as nossas dificuldades para a gente conseguir estar cada vez mais fortes e unidos aí nessa construção. Muito obrigada. Leida. Bom, eu também agradeço aí o Elianildo, é prazer em conhecê-lo aí, espero estar com você em outras ocasiões, né? E deixar meu abraço a todos aí que puder assistir essa live aí, e dizer, gente, vamos olhar diferente para a população de rua aí, né? Eles são, em grande maioria, eles só querem ser ouvidos. Às vezes, ouvir um morador de rua, você consegue mais do que se você chegar dando o que você não quer mais, né? Muitos deles chegam perto de você querendo, na realidade, ser ouvido. No meu caso, eu tive essa oportunidade de ser ouvido a primeira vez e, a partir daí, o resultado é esse, né? E dizer aí para essas famílias que estão sofrendo aí por usuário, não precisa quebrar a cabeça. É só você quer que a pessoa pare de beber, você não tem que obrigar ela a parar de beber. Vá você lá no CAPS, faça um acolhimento, vá para um grupo de família, faça o acolhimento primeiro, dê o exemplo, né? Porque, querendo ou não, você também está adoecido junto com quem está viciado. A partir daí, você pode começar a criar estratégia para lidar com o seu bêbado, né? Com o seu drogado, com o seu transtornado. Ninguém pode mudar ninguém, mas pode se mudar. A pessoa pode mudar o eu dela, né? Então, fico feliz de participar disso aí e satisfação imensa de ter conhecido Paula. Essa mulher me representa. A gente se conheceu aí, eu nem imaginava que ela tinha essa afinidade com a população de rua. E, de repente, depois de ter participado de uma aula dela, eu encontrei com ela na rua, dando apoio para a população de rua. Falei, então ela é gente boa demais, vamos colar nessa mulher aí. E ver ela falando de saúde mental, além de um avanço grande, né, eu fico orgulhoso. Hoje ela falou tudo que eu queria falar, né, e me ajudou muito, porque tem umas palavras aí que eu vou usar nas minhas próximas falas, né, para melhorar meu diálogo. E é isso. Eu quero deixar agradecimento daqui e vou lá buscar aquela dona encrenca, senão quem vai morar na rua é eu. Você é um herói, viu? Parabéns, um herói, muito admirado, uma honra em conhecê-lo, a sua história de vida que você mencionou. Parabéns, doutor. Parabéns, assim, verdadeiramente é um exemplo. Obrigado. Encerrar dizendo que, acho que é dia 15, né? Não, dia 15, na próxima semana, o Coletivo Voz em Rua terá uma outra transmissão, uma live com a Elisa Carneiro. A Elisa Carneiro que nos acompanhou também aqui, e mais um outro poeta para trazer a arte presente aqui no Coletivo Voz em Rua. No mais, um agradecimento a todos e todas que puderam acompanhar ou que irão acompanhar posteriormente dessa live, e até um próximo encontro. Obrigada, boa noite. Beijos.